Vamos seguir trazendo atualizações sobre esse tema, já conversando mais uma vez com a nossa reportagem em Brasília, porque o Brasil disse que a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, deve assumir o comando do país após a captura de Nicolás Maduro. Quem traz a informação ao vivo é a Rani Veloso, direto da capital federal. Rani, bom dia para você. Bom dia, Soraya, a você, ao Caniato e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É isso mesmo, o governo brasileiro reconheceu Delcy Rodrigues como presidente interina da Venezuela na ausência de Nicolás Maduro, capturado ontem pelos Estados Unidos. A informação foi dada pela secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, após a segunda reunião de avaliação do cenário com o presidente Lula. Maria Laura da Rocha não quis comentar sobre o fato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que o país é quem vai assumir o controle da Venezuela até uma transição segura. O presidente dos Estados Unidos também não citou quem assumiria de fato o país, disse apenas que seria um grupo, mas escolhido por ele. O Brasil quer saber o que de fato aconteceu em Caracas e a real dimensão dessa operação americana na Venezuela para se manifestar sobre esse comunicado de Donald Trump. Vamos ver o que a Maria Laura da Rocha falou logo após essa reunião ontem à noite no Palácio do Itamaraty. Se na ausência do atual presidente, Maduro é a vice-presidente. Ela está como presidente interina. Bom, tá aí então, a gente vai acompanhar os desdobramentos e a posição do governo brasileiro, mas a gente reforça que ainda ontem pela manhã o presidente Lula foi às redes sociais dizer que esse ataque ultrapassou uma linha e é uma afronta gravíssima, além de abrir um precedente internacional. O Itamaraty também condenou o ataque em nota. A gente lembra também que hoje, às 14h, há uma reunião marcada com a CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Caribenhos, com a participação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que estava em deslocamento, ele estava de férias, e por isso que Maria Laura da Rocha assumiu aí o controle no Palácio do Itamaraty, em duas reuniões que foram feitas ontem pela manhã e também pela tarde-noite, né? 2 ministros também participaram desse encontro, 3, na verdade. Múcio Monteiro, da Defesa, que disse que a fronteira, na verdade, do Brasil com a Venezuela está aberta, chegou a ser fechada ontem pela manhã, mas depois abriu e, de acordo com ele, o fluxo é normal, há cerca de 200 militares na fronteira, além dos mais de 2.000 militares no estado de Roraima. Também Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, e Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação, além dos representantes da Casa Civil e também das relações institucionais. Então, a gente vai aguardar essa reunião das 14h com a CELAC, será apenas com ministros, mas também há possibilidade, ainda hoje, da chegada do presidente, antecipação do retorno do presidente da República a Brasília, e na segunda-feira o Brasil participa da reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Volto com vocês. Obrigada, Rani, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Pois é, e a vice-presidente da Venezuela, a Delcy Rodrigues, ela convocou ministros e a população para resistir contra uma possível intervenção norte-americana no governo do país. Ela fez um pronunciamento, afirmou que a Venezuela nunca será colônia e que Maduro é o único presidente do país. A produção, inclusive, separou esse trecho. Vamos acompanhar. A nuestra Venezuela. Para a nossa Venezuela, para o nosso povo, existe um governo aqui, com clareza. Convocamos este Conselho de Defesa da Nação, onde estão presentes os poderes públicos do Estado venezuelano. Exigimos a libertação imediata do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa Cilia Flores. O único presidente da Venezuela, o presidente Nicolás Maduro. Por herança, temos o dever sagrado de salvaguardar nossa independência nacional, nossa soberania, nossa integridade territorial, que tem sido brutalmente atacada. Tudo o que está previsto na Constituição aprendemos com o comandante Chávez, diante das adversidades, diante dos golpes de Estado, diante das sabotagens ao petróleo.
Estamos prontos para defender a Venezuela. Estamos prontos para defender nossos recursos naturais, que devem ser destinados ao desenvolvimento nacional. Que devem ser para o desenvolvimento nacional. E a Suprema Corte da Venezuela ordena que Delcy Rodrigues assuma a presidência de forma interina. A decisão judicial determinou que Rodrigues assumiria o cargo de presidente da República Bolivariana da Venezuela a fim de garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da nação. A Suprema Corte salienta ainda que o tribunal irá debater a questão a fim de determinar o quadro jurídico aplicável para garantir a continuidade do Estado, a administração do governo e a defesa da soberania face à ausência forçada do presidente da República. Deixa eu chamar o professor Marcos Vinícius. Professor, queria que o senhor fizesse uma leitura em relação a esse posicionamento da vice, que agora assume de forma interina. Você acha que possivelmente ela também passará um período nos Estados Unidos a partir disso? Como eu estava dizendo para você, eu acho que é mais uma que pretende passar férias prolongadas nos Estados Unidos em razão da decisão do governo Trump. Porque a questão que acontece aí é a seguinte, né? E nós não podemos deixar de levar isso em consideração, porque o governo Trump, se mantém esta pessoa, esta Delcy Rodrigues, como vice-presidente, terá uma ação completamente considerada inefetiva. Então, isto seria um prejuízo de imagem para os Estados Unidos. Então, nós não podemos deixar de esclarecer que Trump precisa aí alterar e trocar o regime, ou seja, ele precisa colocar outras pessoas no lugar. Se vai ser o embaixador que foi eleito, né, na eleição fraudulenta que aconteceu, ou se vai ser a Marina que vai assumir depois desta situação, mas o fato é que Trump precisa colocar um governo novo, sob pena de a sua ação na Venezuela sair desmoralizada diante da continuidade do quadro atual. Isso é um fato que não pode deixar de acontecer, justamente se Trump pretende aí ser o bully, né, da região e assegurar a sua importância como o principal ator dentro do hemisfério. Porque se mantém a situação como está, de fato não haveria nenhuma razão que justificasse o apoio da opinião pública norte-americana para a atuação de Donald Trump. Professor, aproveitando até a sua deixa, a gente vem acompanhando desde o final do ano passado, né, 2025, a queda de popularidade do presidente Donald Trump. E ele sempre vem se colocando como um pacifista, afirmando que teria acabado com uma série de conflitos. E durante o posicionamento dele feito ontem nessa coletiva de imprensa, o senhor acredita que ele mandou algum tipo de recado para a própria base eleitoral dele? Ele atende o movimento MAGA, né, no sentido de que ele está favorecendo a sua atuação e a preservação do interesse dos Estados Unidos, do interesse do povo norte-americano. Isso é muito importante de enfatizar. Em nenhum momento daquele pronunciamento, no passado, os presidentes americanos sempre falavam, né, de que se estava dentro de uma ditadura terrível e se enfatizava a questão de direitos humanos, mas quando a gente observa os discursos que seguiram do Peter Hegseth, dos militares, a ação estava muito clara, que é a proteção do interesse norte-americano. Existe um teórico de relações internacionais, o John Mearsheimer, que diz que você não pode ser uma potência hegemônica global se você não for uma potência hegemônica regional. Na sua região, você precisa ser o principal ator. E claro que Venezuela, Cuba, alguns regimes, alguns países com governos mais à esquerda, isso deteriora este discurso dos Estados Unidos e Trump tenta restaurar, né, esta doutrina Monroe que ele mencionou no documento de segurança nacional. É interessante lembrar que quando John Kerry era secretário de Estado dos Estados Unidos, durante o governo Obama, quando perguntado sobre a doutrina Monroe, ele disse que isso era letra morta.
Então você nota muito claramente que Trump pretende fazer essa restauração e o objetivo é claro de enfatizar a importância de manter a sua hegemonia regional para que continue atendendo aos interesses locais do povo norte-americano, jamais da população venezuelana. O objetivo de Trump não é salvar os venezuelanos nesse processo todo. Claro que qualquer mudança e qualquer retirada e que se espera que um governo novo seja melhor, é uma esperança para o governo venezuelano, para o povo venezuelano, que vive há muitas décadas sob este regime chavista e madurista que tem sido péssimo para o país.